Tela inteira. Vocês estão conseguindo ver aí, gente? Tranquilo? Estamos sim, professor. Aí eu ia mostrar para vocês o seguinte: aquele mesmo conjunto de dados do SPSS, eu joguei aqui para uma planilha de Excel. Então, no Excel também, de acordo com aqueles dados que estão no SPSS, eu também consigo calcular. Então, aqui está dizendo quais são, pelo cadastro do cliente, nós vimos lá que o primeiro cliente, o cadastro dele é número 148, né? Que não necessariamente eu preciso pegar o primeiro cliente para ser o primeiro questionário, né? Talvez possam ter sido uma amostra de 500 clientes, né? Do universo, por exemplo, de 2.000, por exemplo, 5.000. Então, de qualquer forma, não, o mais importante aqui é nós sabemos o seguinte, que nós conseguimos coletar dados de 500 clientes, e aí eu coloquei aqui acrescentei uma coluna chamada elemento, como sendo assim, só numerando, né, de 1 até 500, o tipo de comunicação, né, que foi se foi comunicação padrão ou nova comunicação, e o valor gasto. Se eu quisesse calcular a média no Excel, é só pôr igual, média, abre o parêntese, e coloco todos os 500 valores. Ó. Dou um Enter, ele vai me mostrar a média do faturamento. Se eu quiser também diminuir aqui o número de casas, tá vendo? 1.601,94. Se eu quiser calcular a mediana também, é possível. Mediana. Né? Na verdade, aqui, vamos fazer igual nós comentamos. Vamos primeiramente fazer uma ordem. Que ordem é essa? Vamos pegar o valor gasto, Ctrl C, Ctrl V, ou tirar esse nome valor gasto aqui, que pode me complicar. Vou pegar essa coluna aqui, ó, seleciono essa coluna, certo? Eu tenho aqui, ó, lá em cima do lado direito, classificar do menor para o maior, certo? Que vai ser aquele ordenamento que eu falei para vocês, ó. Expandir a seleção, classificar. Olha que interessante, já expandiu e ele classificou do menor para o maior. Aí, para não perder aqui o entendimento, eu volto aqui com o valor gasto. Ctrl C, Ctrl V. Então, eu ordenei aqui do menor valor até o maior. Ó. Olha que interessante. Agora eu pergunto para vocês, esse número de observações é par ou ímpar? É par ou ímpar? Deixa eu escolher um aluno aqui para não... Cassandra, tudo bem, Cassandra? Tudo bem. Vamos lá, vamos interagir, né, Cassandra? Você é me orientando, você não vai me deixar na mão? Vamos lá. Quantas observações eu falei aqui mesmo? Nós estamos vendo aqui quantas observações são. Vou mostrar aqui, né? São... Olha para você ver, vai do 1 até o 501. Então, eu tenho 500 observações. Aí, a primeira coisa para nós entendermos a mediana, é o número par ou ímpar? É o ímpar. A mediana é o do meio, né? Isso, a mediana é do meio. Mas quantas observações eu falei para você? É 500, né? São 500 observações? Isso. Então, 500 observações. Primeira coisa, é o número par ou ímpar? Ímpar? Eu acho que é ímpar.
Não, é o número par, ué. 500 observações, não é não? Ah, tá. O número total. Pensei que era o primeiro. Não, o primeiro não. O primeiro aqui tá como... O primeiro elemento seria o número ímpar, concordo. Mas quando nós falamos assim, a quantidade de elementos, eu vou mostrar aqui para você. Ó. Começou no número 1 e parou no número... Ó, número... 500. Então, Então é par, na primeira então nós observação. temos número par. Então, mostrando aqui, nós observamos o quê? Quando eu tenho o cálculo da média, nós já fizemos. Quando eu tenho número par, então eu vou precisar de quantos elementos? 2. 2. O n dividido por 2 e o n dividido por 2 mais 1, né? Então eu vou pensar o seguinte. Vamos fazer aqui no Excel mesmo. Então eu vou pegar o seguinte. Então eu vou pegar, são 500 elementos, né? Concorda? Sim, 500 Eu vou pôr 500 aqui numa célula e o 2 em outra, tá? Só para ficar mais fácil para nós. Então, se eu for dividir 500 por 2, dá 250? 250, muito bem. Opa, então 250. Então, e 500 dividido por 2 é 250, então o meu primeiro elemento, eu vou chamar de N1, vai ser o 250, e o segundo vai ser o 251? 251, muito bem, 251. Então, eu vou, como eu já ordenei aqui, sempre lembrando, aí eu acho que é bom você interagir aqui, Cassandra, sempre lembrando que esse N1 e N2 vai ser os elementos conforme a variável, que é o que? Valor gasto, concorda? Não é o cadastro de cliente, e sim o valor que ele gastou. Então, vamos lá no... Ó, começa com 2, eu vou fazer o seguinte, para não confundir a nossa cabeça, eu acho que confundiu a sua também, eu vou eliminar isso aqui, essa primeira... Porque no Excel tem essa diferença, né? Aí, acho que fica melhor. Vou pôr aqui embaixo, ó, N1, né? E o N2. Então, para ficar mais fácil, é para você ver, o primeiro aqui é o 544. Nós vamos lá no elemento 250 e 251. Então, 250, vamos lá, 250. O 250 aqui, ó, qual que é o valor? Eu não tô enxergando direito, mas acho que é 1.396? Peraí, deixa eu aumentar aqui Ou para você. 1.596. Não, calma, que eu vou... Aí eu já não culpo você, não. Aí eu tenho que culpar eu mesmo. Vou dar um zoom aqui. Eu acho que o meu tá... Conseguiu ver agora? Consegui. 1.596,62. Então, vou anotar aqui, ó, 96. 1596,62. É o Isso. elemento 250. O seguinte é o 251, que vai ser 1.596,86. 0,86. Obrigado. Aí nós vamos pegar esses dois aqui, ó, para a gente entender. E vou jogar lá em cima, para ficar mais fácil aqui para nós entendermos. Então, esse aqui é o N1, né? E esse aqui é o N2. Certo? Certo. A minha mediana, que eu posso chamar EMD, vai ser igual, né? Ao elemento 1 mais, né? O elemento 2, né? Olha que interessante no Excel. Eu tenho que colocar entre parênteses, dividido por 2. Então, a minha Mediana? é 97,69. 1.569. Então, isso significa o quê? Se eu pegar 1.597,69, vão ser os clientes... Ô, professor, alguém levantou a mão. Opa, isso é bom. Fui eu. Esse valor que deu aí é o valor médio gasto pelos clientes? Não, da mediana. Ah, tá. Ah, o valor médio, deixa eu mostrar aqui. Obrigado, Maria Clara. O valor médio está aqui em cima, ó.
eu vou fazer de novo para você, ó. Igual, certo? Média, põe um acento, tá? Igual média, todos os valores. Ó. Então, que os alunos assustam, porque falam, não, professor, é muito número. Aí, olha a média. Entendeu agora qual que é o valor da média? Entendi. A média deu 1.600. É bom que eu vou colocar aqui, foi bom você ter falado, que eu vou colocar aqui só para a gente fazer comparações aqui. Ó. A média é essa aqui, ó. É, um pouquinho o valor, 1.601,94 deu a média. E a mediana deu quanto? 1.595,69. Aí, vamos entender um pouquinho a interpretação. Vou colocar aqui, escrever mediana, que fica mais bonito. Mediana. A minha mediana deu 1.597. Obrigado aí, viu, Cassandra? Deixei você no aperto aí, né, coitado? Entendeu, Cassandra? Entendi. E obrigado pelo apoio, viu? Eu sei que eu coloquei Nada. você numa fria, mas. Aí, vamos colocar aqui, né? Em R cifrão, reais bonitinho. Então a mediana foi 1.597,69 e a média de 1.601,94. Como nós estamos falando da mediana, nós vamos pegar o seguinte: essa mediana aqui, ela vai me mostrar o seguinte, que 50% dos clientes gastaram até 1.597,69. Agora eu vou saber quantos clientes, ó. 1.597,69. Eu vou ter que olhar aqui, sabe por quê? Se eu for direto no número, às vezes não vai achar o número exato, tá? É 1.597,69. Vamos lá. 1.597, 64, 66, 87, tá perto. 1.597,69. Então tá aqui, ó. Certo? Vou colocar aqui, ó. Então, 252 clientes gastaram entre. Aí, como se trata de um valor, eu vou anotar aqui, ó, 1.598,52 é o limite superior. O limite inferior, que é o que gastou menos, foi 544,60. Significa o quê? Né, olhando pela essa mediana aqui. Significa que, vamos colocar aqui, ó, gastou menos, ou o menor gasto, vamos pôr mais bonito. O menor gasto, certo? Foi 544,60. Certo? Até a mediana, que eu não posso colocar maior gasto, que tem valores maiores, até a mediana gastaram 1.598,52. Certo? Após a média, mediana, desculpa. Após a mediana, o primeiro valor que se tem após a mediana, certo? Que é o valor do elemento 253. Então, desço lá, vou lá para o 253. Ó, já estou aqui já. 253. Gastou 1.602,95. Então, vamos para lá. Então, gastou 1.602.
1.602,95. Vou colocar aqui, certo? E o maior valor gasto, nós vamos ter aqui, ó, lá perto do 500. 2.713. Ou seja, o maior valor gasto. Vou colocar aqui. Isso dá margem para várias interpretações. A primeira delas é dizer o seguinte: com esse conjunto de dados, eu posso dizer assim, ó, que, em média, os clientes gastaram, mesmo como sendo comunicação padrão ou promocional, gastaram, em média, R$ 1.601,94. Beleza? Porém, observa-se pelo conjunto de dados de 500 clientes da empresa X que o menor gasto, ou seja, que o menor valor gasto foi de R$ 544,60, certo? Até o maior gasto, que foi R$ 2.713,03. Bom, em relação à mediana, o que nós podemos pensar? Que os clientes, que 50% dos clientes gastaram entre R$ 544,60 até R$ 1.598,52 dos 500 clientes que foram entrevistados ou 500 clientes, né, que eu consegui coletar por meio de um banco de dados. Por outro lado, os dados revelaram que 252 clientes, né, gastaram até R$ 1.598,52, porém, não é? Se você for pensar, 252 clientes de 500, então sobrou 248. 248 clientes gastaram acima de R$ 1.602,95. Aí o que isso pode me representar enquanto gestor? Olha, eu posso a partir desses resultados, né, comunicar, por exemplo, ou entrevistar novamente aqueles clientes que gastaram menos. Por que gastaram menos? Ou talvez entrevistar aqueles clientes que gastaram mais, de forma a identificar o porquê gastaram mais e o porquê gastaram menos. Tranquilo? Beleza? Por outro lado, lá para frente, eu vou mostrar para vocês também, que aí eu acho que vai muito também contribuir com o trabalho do Eberton, é nós verificarmos qual é a relação entre o valor gasto, certo? Com o crédito promocional. Isso é uma análise que nós chamamos de correlação, ou seja, para medir a associação entre duas variáveis. Que duas variáveis são essas? Tipo de promoção, ou seja, promoção não, tipo de comunicação que ele recebeu, se foi padrão ou promocional, em relação ao gasto. Então, se eu quisesse fazer aqui, só para deixar vocês aí com um pouquinho de curiosidade, se eu quisesse, eu vou lá analisar, correlacionar, que significa o quê? Associar duas variáveis, não é relação de causa e efeito, é simplesmente dizer o seguinte: qual é o comportamento desses dados ou dessas variáveis relacionado ao tipo de comunicação, ao valor gasto. Então, vou lá, é bivariável. Olha que interessante. Eu vou analisar o tipo de comunicação ao gasto. Como não se trata de duas variáveis métricas,
eu não posso usar a correlação de Pearson, eu uso a correlação chamada de Spearman. E esse aqui, ó, é o que eu chamo para vocês. Toda vez que você pegar um software, nesse caso o SPSS, a gente chama que é o padrão, o default, aquilo que já é padronizado. Então eu dou OK aqui, e ele vai me mostrar uma tabelinha que eu chamo de correlação, e aí vocês vão ver aqui, ó, esse número com um asterisco aqui, e aqui vocês vão ver, a correlação é significativa ao nível de 1%. Ou seja, significa que ela tem 99% de chance de ocorrer. Como 0,116 é positivo, significa o quê? Né? Aí que nós vamos pensar, o que isso significa, professor? Significa, por exemplo, que quando você vai observar aqui o tipo de comunicação recebida, né? Por exemplo, que o gasto reais em promoção durante o período promocional teve uma relação extremamente positiva com o tipo de comunicação que ele recebeu, tá? E aí nós temos que pensar o seguinte, significa o quê? Significa que a promoção teve um efeito positivo no gasto que os clientes tiveram. Para o gestor, ele vai dizer o seguinte, olha, compensa eu realizar uma comunicação promocional, seja ela padrão ou comunicação promocional, que o efeito vai ser positivo no meu faturamento. Entenderam? É isso mais ou menos, viu, Everton, que nós poderíamos estar analisando a respeito. Mas eu preciso que isso seja em números, né? Nós precisamos que isso seja em números. Então, deixa eu só mostrar aqui para vocês. Isso é para dizer o seguinte, compensou, de fato, a empresa realizar uma comunicação, seja ela padrão ou comunicação promocional, que os números demonstraram que há um comportamento positivo entre o tipo de promoção que ele recebeu e o valor que ele gastou. Tá? Ele pode ter gastado mais, se ele recebeu mais comunicação, ou ele pode ter gastado menos, recebendo menos comunicação. Perceberam que a relação é sempre o mesmo comportamento? Menos, menos ou mais, mais. Nesse caso, podemos dizer que o comportamento foi positivo, por quê? Independente do tipo de comunicação, seja ela comunicação padrão ou promocional, né, o resultado foi positivo. Né? Mas, ou seja, eu posso pensar o seguinte, se eu intensificar meu tipo de comunicação, seja ele padrão ou promocional, o meu resultado vai também aumentar. Tá bom? Tranquilo? Alguma dúvida em relação a isso? Comentários? Eu até coloquei aqui um gráfico. Tranquilo, Cassandra? Beleza. Tranquilo, tranquilo? Amanda, Cassandra, Maria Clara. Deixa eu ver aqui quem aqui. Então, Eberton, só para te ajudar também depois você a pensar, por exemplo, se a gente quiser observar se investimento em determinada propaganda vai aumentar a receita, então se a gente tiver lá o investimento que foi, os valores do investimento, por exemplo, em marketing, um exemplo, e os valores da receita da empresa, nós podemos fazer uma correlação, tá? Lógico, eu não falei para vocês que antes na estatística, antes da gente fazer uma análise, inclusive seja ela de correlação de Spearman ou de Pearson, nós fazemos uma que a gente chama uma análise de normalidade.
né, se a distribuição é normal. Isso é fácil de fazer, não tem muito segredo, não. Mas aí, por outro lado, de acordo com essa normalidade, ela só vai nos ajudar a identificar qual que seria a melhor correlação que eu vou analisar. Se é uma correlação de Spearman ou de Pearson, né? A de Pearson, ela é para dados métricos, né? Ela é para distribuição normal. Quando a distribuição não é normal, que a gente chama que é não paramétrica, aí você vai fazer a correlação de Spearman, igualzinho eu fiz aqui para vocês, tá? Só para vocês entenderem. E aí, se der algum daqueles asteriscos ali, significa que há uma associação entre esse comportamento desses dois números. Isso é bom? Sim, porque está mostrando que tem relação. Ou, se não aparecer nenhum, nem dois, nem três asteriscos no meu SPSS, significa que não tem relação nenhuma. Eu posso investir, posso fazer o que for, que os resultados que eu coletei apontaram que não teve nenhuma relação o investimento que eu fiz em marketing com a receita que a empresa gerou. Tá? Então, a estatística é isso, para poder nos dar um auxílio. Isso aí para o gestor é importante? É muito importante e é interessante ele saber se determinadas estratégias que a empresa está utilizando está gerando resultado ou não, está impactando, está influenciando ou não. Os números podem demonstrar isso. Tá? Que fique claro, é aqueles números daquela realidade, daquele momento, que estão demonstrando, que é aquela análise que nós podemos dizer, pode ser uma preditiva, se você quiser verificar o comportamento, né, desses dados no futuro, mas ela pode ser só uma análise descritiva que você vai tomar a decisão. Tá? Vai tomar a decisão de continuar investindo, por exemplo, em marketing promocional ou não. Certo? Beleza? Então, pode ser uma análise preditiva ou análise prescritiva. Geralmente, a maioria das vezes que nós usamos essas técnicas é muito mais para predizer mesmo, tá? Do que só descrever. Tranquilo? Então, retomando aqui, né? Um exemplo aqui também, que é a eleição dos Estados Unidos em 92, eu poderia dizer também, separar aqui, por exemplo, fazer uma relação em que anos de estudos com votação. Né? Se tem relação, né, os anos de estudos, né, que o indivíduo tem com o candidato que ele vai votar. Também posso fazer isso. Tá? É outra forma de análise também. Mas para a gente não perder mais tempo, eu vou agora falar um pouquinho sobre a outra medida de posição, né, que é a moda. Então, se não... Então, quando vocês ouvem... primeiro, estão vendo aí os slides? Está conseguindo ver, Everton? Estamos sim, professor. Beleza. Essa medida de tendência central chamada moda vem da palavra que vocês conhecem mesmo, moda. Né? O que está na moda? Está na moda, né, determinado tipo de roupa. Significa o quê? Moda significa repetição. Né? Na estatística, essa moda é o quê? É um valor ou uma categoria da variável que ocorre com maior frequência. Então, a moda é isso. É aquela variável que ocorre com maior frequência. Né? E aí, nós podemos dizer o seguinte, vamos pensar no exemplo aqui. Nota atribuída à confiabilidade geral dos serviços da concessionária de veículo XYZ. Então, o que acontece? As pessoas deram uma nota, né, em relação à confiabilidade dos serviços de uma concessionária. Então, eles deram uma nota aí, certo? Por exemplo, ficou uma nota aleatória. Eu não dei um padrão, não. Certo? Aí, nós temos aqui 10 indivíduos. Perdão. Tem nota de 0 a 10, perdão, né? De 0 até 10. E aqui, na primeira coluna, né?
é a nota de 0 a 10. Na segunda coluna, nós temos aí a quantidade de pessoas que deram aquela nota. Então, 30 pessoas deram nota 0 para o serviço da concessionária, confiabilidade do serviço da concessionária. 50 pessoas deram nota 1, 60 pessoas deram nota 2, 70 pessoas deram nota 3, 80 pessoas deram nota 4, 90 pessoas deram nota 5, 120 deram nota 6, 180 deram nota 7, 90 deram nota 8, 60 deram nota 9, 40 deram nota 10. Então foram 870 clientes, podemos assim dizer, entrevistados. E aí, logo na terceira coluna, vocês estão percebendo aí o percentual, certo? O percentual, né, de clientes, né, em relação ao total. Então, 3,5% deram nota 0, 5,7% deram nota 1, 6,9% deram nota 3 e assim por diante. O destaque aí é que 20,7% dos entrevistados deram nota 7, certo? Aí a moda vai dizer o seguinte: se a moda, que é essa medida de tendência central, ela vai observar os dados que deram maior, que deram, né, ou proporcionaram maior frequência, ou foi mais frequente, eu acho que essa é a melhor palavra, os dados que foram mais frequentes, significa o quê? Que lá a nota 7, que foi 180 clientes que deram nota 7, que representa 20,7, é a minha moda, é o valor da minha moda, tá? Ou seja, aquele que tem uma maior frequência, certo? Aí agora eu vou mostrar para vocês dentro do SPSS, né? Aqui vocês vão ver aqui, vou mostrar primeiro aqui nos slides, para depois eu ir lá para o SPSS. Então, nós sabemos que, como nós vamos analisar, esse aqui é o SPSS 18, que eu acho que, na verdade, ele é em inglês. Então, você vai no Analyze, vai, né, Descriptive Statistics, frequência, né? Depois, você vai pegar, vai lá, abre uma janelinha escrita frequência, você vai selecionar, né, qual a variável que você está querendo analisar, né, que ele faça a estimativa. O exemplo aqui é a variável idade. Aí você vai lá em estatística, né, que no nosso aqui, no SPSS 22, essa parte de estatística, ela está logo acima aqui no lado direito, né? Clicar no botão estatística e você vai lá, como eu já mostrei para vocês, vai na média e mediana e moda, né? E aí você vai ter a opção, né, que vai sair um output mostrando a média, mediana e a moda, tá? Então nós vamos fazer aqui o mesmo caso aqui com as eleições, né, para nós entendermos aí, né? Vamos lá. Eleições. Então vamos lá. Estão conseguindo ver aí, gente? Estamos sim, professor. Então vamos lá. Analisar estatísticas descritivas. Obrigado, Hebe. Frequência. Aí nós vamos observar aqui, ó, a idade, né? Clicou aqui na idade. Estatística, média, mediana e moda. Continuar. Dou OK. Vai me sair um output, né? Já não deve ser a primeira saída aqui. É aquilo que foi mostrado nos slides para vocês. Ó. A média 47,92 a idade, a mediana 46, tá vendo? A média e a mediana estão próximas, é um bom sinal, e a moda deu 48. Significa o quê? Que teve maior frequência de idade, né, no valor de 48 anos. Agora, nós podemos pensar também em ver a questão do crédito promocional. Analisar estatística descritiva, frequência. Vamos pegar os gastos em reais que nós estamos analisando. Média, mediana e moda. Continuar. Ok.
que ele está me dizendo? Gastos em reais durante o período. A média é aquilo que nós já vimos, né? 1.601,94. A mediana, 1.596,73. E a moda deu 547. Ou seja, que há vários valores que ele chamou de modas, né? O menor valor é mostrado. Ou seja, deu uma grande diferença aqui da medida moda. Tá? Então, nesse caso aqui desse banco de dados, a moda, ela deu muita discrepância em relação tanto à mediana quanto à média. Nesse caso, o ideal seria você utilizar as outras duas medidas, tanto a média quanto a mediana. Tá? Dependendo do que você está analisando, os dados, ou seja, a análise desses dados, né, demonstraram, né, ou seja, os resultados dessa análise demonstraram que essa medida média, mediana, elas são as melhores medidas de análise, nesse caso, de gastos em reais durante o período promocional. Aí a gente se pergunta, por que que nesse caso deu tanta diferença e na idade não? Primeiro, que nós temos que pensar o seguinte, o intervalo da idade é um intervalo bem menor. Por quê? Você vai ter, no máximo, algum indivíduo que vai ter 110 anos. Então, você vai ter 0 idade até 110, um exemplo. Então, o intervalo entre a menor idade até a maior idade, ou seja, a idade mais elevada, é um intervalo bem menor do que o intervalo que foi aqui, por exemplo, o gastos em reais, né, no período de promocional. Significa o quê? Que a medida, a moda, ela, de certa forma, se torna um pouco complicado utilizar a medida quando você tem um conjunto de possibilidades de números muito maior, né? Lógico, se tiver, por exemplo, mais do que 1.000 números, 2.000, 3.000, vai chegar um momento que quanto maior o N, ou seja, quanto maior o número de observações, talvez mais precisa seria a moda nesse caso. Mas nesse caso específico dos gastos em reais, é porque ele começou até com um valor um pouco elevado, 544. Aí isso enviesou um pouquinho. Mas, por exemplo, se você tivesse 544 até um valor muito elevado, poderia talvez amenizar um pouquinho esse desvio, ou seja, essa diferença dos valores entre a média, mediana e a moda, tá? Então, por isso que alguns pesquisadores, assim, nas pesquisas, são pouco se utiliza a moda, né? Dependendo do objetivo, lógico, pouco se utiliza a moda, né? Porque a média e a mediana já dão umas boas possibilidades, né, de interpretação desses dados. Tranquilo? Alguma dúvida? Comentários? Deixa eu só fechar aqui. Fechar alguns arquivos, que eu estou com muito arquivo aqui. Então, vamos só dar o pontapé inicial também, né? Mostrando aqui para vocês que de uma figura aqui que vai ser importante aqui para a gente só mostrar aqui. Depois ir lá para onde nós... Então, nós vimos aqui que nós somos nessa fase da estatística descritiva. Aí nós vimos a medida de posição, né, central, que é moda, mediana e média. Primeiramente nós vimos a média, depois nós vimos a mediana e por fim a moda. E agora nós vamos falar um pouquinho sobre também um pouquinho das separatrizes e também das medidas de dispersão. Vocês vão perceber que no slide aqui, nós vamos estar observando aqui, primeiro, o mínimo e máximo é uma medida de dispersão, tá? Quartil, decil e percentil
né, são medidas de posição. Estou voltando aqui para vocês verem. Na verdade, eu vou fazer o seguinte. Vou pegar esse slide aqui, Ctrl C, jogar ele perto. Aqui, das medidas amostrais. Então, que aí eu vou mostrar para vocês, se é necessário, eu retorno ao slide anterior. Então, medidas de posição, que são as separatrizes. Por que chama separatriz? É porque separa, né? Você pode separar ela em quartil, né? Ou seja, em 4, ou seja, se você tem 100% dos dados, você vai utilizar os dados de 0 até 25%, né? De 25 a 50, de 50 a 75, 75 a 100. Mas, professor, quando isso eu vou utilizar esse quartil, por exemplo, né? Dividido, por exemplo, os conjuntos de dados em 4 partes. Muito utilizado, principalmente quando você quer classificar municípios por valor do PIB. Por exemplo, se você quisesse classificar, por exemplo, os municípios com menor PIB, os municípios com os menores PIBs vão estar no quartil de 50% para baixo, certo? Em valores daquele conjunto de dados. Veja bem, se eu tenho um conjunto de dados, né, que eu vou mostrar aqui para vocês do quartil, só para a gente entender. Se você tem um conjunto de dados, nós vamos ver aqui o gastos, nós vamos o gasto, né, em período promocional. Se eu quiser saber o quartil ali daqueles gastos, eu consigo saber quais foram os 25%, né, em relação ao gasto. Eu vou pegar do menor valor, que é 544, ao maior que nós vimos ali, que é 2.000 e alguma coisa. Então, nós vamos conseguir pegar desse conjunto de dados aqueles que são os 25% menores valores, os 50%, os 75% e os 100%. Tá? O decil é de 10 em 10%. Eu posso pegar de 10%, 20%, 30%, 40%, 50%, 60%, 70%, 80%, 90%, depois o 100%. Né? O 100 não precisa, porque depois do 90% é ele. E o percentil, né, que é esse percentual, eu posso colocar qualquer valor que eu quiser. 85%, 10%, 15% e por aí vai. Tá? Então, essas nós podemos dizer que o quartil, decil, percentil são, né, medidas de posição, e nós vamos ver uma delas que é a medida de dispersão, que é a amplitude, que é o valor mínimo e o valor máximo. Tá? O valor mínimo a gente sabe que é aquele valor que é menor de todos, nós vimos lá o 544, mas aqui nós vamos falar um pouquinho desse quartil e do decil. Quartil, essa separatriz divide o conjunto ordenado, ou seja, ordem crescente, de dados em 4 partes iguais. O decil, essa separatriz divide o conjunto ordenado dos valores em 10 partes iguais. Tá? Esse é o cálculo, mas eu não vou mexer com o cálculo aqui agora para vocês, né? Vou só mostrar aqui direto do software. Vamos pegar crédito promocional. Então, eu vou ter o crédito promocional aqui. Eu vou, sempre lembrando, analisar, estatística descritiva, frequência, já está selecionado gastos em reais, estatística, média, mediana e moda, nós já vimos anteriormente. Nós vamos acrescentar aqui os quartis, está vendo aqui? Então, certo? Aí nós sabemos aqui, ó, que o quartil, ele divide os dados em 4 partes iguais. Então, vamos só no quartil nesse momento. Certo? Continuar e vamos dar OK. Olha que interessante. A média nós já vimos, a mediana nós já sabemos aqui a mediana, a moda nós já sabemos, percentis, ou seja, que é o quartil, né? Olha, do menor valor, que é 544,60, até o 25%,
eles gastaram R$ 1.384,71. De 25% até 50%, R$ 1.596,73. Até coincidiu aqui que os 50% dos valores é o valor da mediana, tá vendo? O valor da mediana é também o valor do quartil, 50%. 75% significa que eles gastaram até 1.845. Então, começaram com 1.596,74, né, que é um valor um pouquinho acima, e chegaram até 1.845,06. E aquelas pessoas que mais gastaram acima de 75% foram aquelas que gastaram o valor maior que 1.845,06. Isso é bom, principalmente para você classificar municípios. Os municípios com menor PIB, ou seja, com PIB teoricamente de 25% em relação ao maior valor, aqueles que têm o PIB até 50%, o PIB até 75%, é aqueles que têm o PIB acima de 75%. Isso também é muito bom quando a gente fala dessa questão de analisarmos pelo quartil. Tranquilo, gente? Dúvidas, comentários? Beleza? Tranquilo, não? Beleza. Vou só parar aqui a gravação e conversar um pouquinho aí com vocês aí, para ficar